Fechou. Então, vamos lá. Na aula de hoje, pessoal, nós vamos trabalhar um tema que ele é extremamente importante para a disciplina, tá? Lembrando que a nossa disciplina, então, é de fertilidade e nutrição mineral de plantas, beleza? Essa disciplina, ela é uma disciplina estratégica do curso, como eu já disse para vocês anteriormente. É uma disciplina que ela é base do curso, então por isso que é importante. E o assunto de hoje que nós vamos abordar com vocês é um assunto que ele está relacionado à absorção ou transporte de nutrientes pelas plantas. Então hoje nós vamos falar quais são os mecanismos que as plantas têm para a absorção dos íons nutrientes do solo, beleza? Então lembrando, né, que a planta ela é um ser vivo, um vegetal, que existem 17 elementos essenciais, sendo que 13 desses elementos, 14, perdão, desses elementos, eles são absorvidos via solo. E desses 14 elementos, 13 estão na forma de íons minerais. E essa absorção desses nutrientes, ela é feita de diferentes formas. Inclusive, cada nutriente tem uma dependência de um tipo de mecanismo. Na aula de hoje, nós vamos mostrar para vocês como esses íons minerais entram para dentro da planta ou como a raiz da planta absorve esses nutrientes. Então, aqui no meu exemplo esquemático, né, como que a amônia aqui, ó, NH4+, ela entra para dentro da planta, como o potássio entra para dentro da planta, como o cloro entra para dentro da planta, como o nitrato, nitrogênio na forma de nitrato, NO3- entra dentro da planta, o cálcio e todos os outros 13 elementos essenciais que são absorvidos via solo. E aí essa é a pergunta e o foco da aula de hoje. Como esses íons minerais são absorvidos para dentro da planta? Como que a planta absorve esses íons minerais? E a primeira coisa que eu já vou dizer para vocês é que o transporte desses nutrientes, ou então absorção, tá? Pode ser também a palavra absorção, seria a mesma tecnologia. Então, como que esse transporte é feito? A primeira coisa é que é um sistema extremamente dependente da água, tá? Porque a água é a solução do solo. Lembrando, então, que solução nada mais é do que um solvente, um solvente dissolvendo solutos. Então, o conceito de solução dentro da parte de química, né, básica, nada mais é do que solvente mais solutos se torna uma solução. E no nosso caso, nós estamos trabalhando com a solução do solo, que nesse caso, o solvente é a água e os solutos são os meus íons minerais nutrientes. Então, é basicamente uma solução nutritiva, uma solução de água com nutrientes e íons minerais. Então, a água aqui, galera, é extremamente importante nesse processo. Se não existir água, se não tiver água suficiente no solo, nenhum tipo de absorção que eu vou descrever agora para vocês, daqui para frente, vai acontecer. Então, a água é fundamental. Por quê? Porque a passagem desse nutriente do solo para a planta só ocorre em solução aquosa, em água, beleza? Então, se não tiver água, nenhum método desses 3 que eu vou falar para vocês ocorre, beleza? Então, vamos lá. O primeiro que nós vamos trabalhar para vocês, dizer para vocês que esses nutrientes são absorvidos, então, para a planta, os nutrientes e os minerais, de 3 formas distintas. E essas formas vão depender da fisiologia da planta, do clima, de fatores ambientais adversos, do teor de água no solo, do teor de nutriente no solo. Então, isso tudo vai definir qual é a forma mais viável desse íon mineral nutriente entrar para dentro da planta ou ser absorvido pela planta. Beleza? Então, existem 3 formas distintas de como esses íons minerais são absorvidos pelas plantas e na aula de hoje nós vamos abordar essas 3 formas, beleza? Certo.
Primeira forma que eu vou falar para vocês, então, já começando, é o que a gente chama de interceptação radicular. O que seria interceptação radicular? Se fosse para a gente dar uma definição do que seria isso, é basicamente quando a raiz da planta encontra o nutriente. Isso é o que a gente chama de interceptação radicular. Então, se eu for fazer um exemplo esquemático, vou até pegar aqui para a gente fazer um exemplo esquemático com vocês. Vamos imaginar, então, que a gente tenha uma planta, beleza? Vou desenhar uma planta aqui no meu esboço de planta. Então, tá aqui a planta, tá a raiz da planta. E vamos colocar um nutriente aqui, cloro, por exemplo, certo? O cloro, um nutriente, certo? Um íon mineral, um ânion nutriente. E o cloro tá lá no solo, beleza? Vamos colocar um outro aqui. Sim. É a Sabrina. O senhor tá passando o slide ou tá no quadro? Eu tô no quadro, utilizando a imagem. É porque o meu pai, eu acho que tá travado aqui. Travou? Uhum. Será que não é a internet? Não sei. O restante do pessoal aí que tá dentro da aula acompanhando? Dimas, o Hugo, o Jamir, o Rassis, estão acompanhando? Podem dar um ok, pessoal. Só para a gente ver se está todo mundo. Como é que é, Hugo? Desculpa, repete. Está acompanhando, sim, senhor. Está acompanhando. Ô, Sabrina, qualquer coisa, se você não conseguir acompanhar a aula, eu vou disponibilizar o vídeo para vocês no portal, tá bom? E, se caso ainda tenha dúvida, a gente pode voltar a conversar na aula presencial, beleza? Beleza. Então, aqui no meu exemplo esquemático, voltando a falar sobre interceptação radicular, no meu exemplo esquemático que eu estou desenhando, vamos imaginar aqui, então, que a gente tem uma planta e que essa raiz da planta vai crescer, vai crescer, vai crescer até ao encontro do nutriente. É o que a gente chama de interceptação radicular. Beleza? Interceptação radicular. É basicamente o primeiro mecanismo, tá? Então, a interceptação radicular, pessoal, tem a ver, obrigatoriamente, está relacionada com o crescimento da raiz. Quanto maior for o volume de solo explorado pela raiz, quanto maior for aqui, ó, o volume de solo. Então, quanto maior for o volume de solo, maior vai ser a interceptação, o processo de interceptação radicular. Então, interceptação radicular é basicamente, por definição, quando a raiz da planta encontra o nutriente. Encontra por crescimento. O nutriente está lá no solo, beleza? E a raiz está crescendo. Quando a raiz se expande e explorando um volume de solo maior, maior é a chance dessa raiz encontrar esse nutriente. Beleza? É o que a gente chama de interceptação radicular. O próximo, galerinha, além da interceptação, dando continuidade, é o que a gente chama de fluxo de massa. Segundo processo aí, fluxo de massa. E o fluxo de massa tem a ver e está relacionado diretamente com a evapotranspiração. Como assim evapotranspiração? Então, nós temos aí os estômatos, né? Vamos desenhar uma folhazinha aqui, certo? Vamos imaginar uma folha da planta. Na parte abaxial, que seria na bainha da folha, na parte de baixo da folha, nós temos os estômatos, tá? Que são canais, né?
canais para trocas gasosas que as plantas realizam, elas realizam pela abertura dos estômatos, beleza? E nessa abertura dos estômatos é onde ela elimina ou absorve da atmosfera gases, e um deles é vapor d'água. Então, a planta, no seu processo de síntese metabólica, através da fotossíntese, ela também realiza respiração para o processamento metabólico dos compostos sintetizados na fotossíntese. Então, todo organismo vivo que vive em ambiente de aerobiose, ele realiza respiração, e a planta é um deles. Então, para a metabolização dos compostos sintetizados na fotossíntese, ela precisa realizar respiração. E nesse processo de respiração celular, ela libera, junto com ela, gases, CO2, água, umidade, etc., pelos estômatos, certo? E é o que a gente chama de evapotranspiração, que é a liberação desse vapor d'água na forma de gás, beleza? Evapotranspiração. Então, o que é o fluxo de massa? O fluxo de massa ele está diretamente relacionado com isso. Por quê? Porque, para definição conceitual, nós vamos definir fluxo de massa como o movimento convectivo de água do solo para a planta. Movimento convectivo de água do solo para a planta. Então, vamos imaginar aqui um exemplo esquemático que eu posso desenhar para vocês do que eu estou querendo dizer sobre esse movimento convectivo de água do solo para a planta. Vou desenhar novamente aquela minha plantinha, tá? Vou desenhar ela aqui rapidamente, espera lá. Tem uma planta, beleza, eu tenho as suas raízes, ótimo. Fechou. Como que funciona esse movimento convectivo? Então, a água, ela tem a água do solo está aqui, né? O H2O está aqui, né? Presente no solo. Vamos colocar aqui a água presente no solo. Aí a planta absorve essa água via sistema radicular, e desse sistema radicular ela vai redirecionar essa água. Vou colocar aqui os estômatos, vou desenhar eles aqui. Então, essas bolinhas pretas eu estou identificando que seriam os estômatos. E essa água é liberada para a atmosfera na forma de vapor. E aqui ela está a água está em solução, certo? Então, é basicamente dessa forma que a planta ela vai redirecionar num fluxo de massa a água do solo e liberar essa água para a atmosfera na forma de vapor d'água, tá? E junto com essa água, eu tenho o quê? Eu tenho os nutrientes, né? Junto com a água, vai os nutrientes para dentro da planta. Então, quanto mais ocorrer o processo de evapotranspiração, quanto maior for o processo de evaporação, maior vai ser esse fluxo de massa, certo? Então, o fluxo de massa, ele é o movimento convectivo de água. Vamos lá, voltando na definição aqui, tá? Movimento convectivo de água do solo para a planta. Isso é realizado pelo processo de evapotranspiração. Então, quanto maior for o processo de evapotranspiração, maior vai ser a possibilidade da planta absorver nutrientes por fluxo de massa, beleza? Por fluxo de massa, certo? Bom, então, falamos sobre interceptação radicular,
falamos sobre fluxo de massa, que seria o segundo processo. Agora, nós vamos para difusão, que é o terceiro processo, como a planta absorve os nutrientes. Bom, difusão, em tese, está um pouquinho mais fácil de entender. Por quê que está um pouquinho mais fácil de entender? Porque é um movimento dos íons agora. A interceptação radicular é um movimento da raiz, que encontra o nutriente. O fluxo de massa é um movimento da água, que entra para dentro da planta, e essa água vai com nutrientes, né, os nutrientes junto com ela. E agora nós estamos falando dos íons. Então, agora tem a ver com a movimentação dos íons. Beleza? Por quê? Porque difusão nada mais é do que a movimentação dos íons ao acaso em todas as direções, provocado por diferença no gradiente de concentração. Então, eu vou fazer um exemplo esquemático só para vocês entenderem o que é a difusão. Então, vamos imaginar aqui que nós temos uma membrana, pode ser aqui essa membrana, a membrana plasmática, tá? Eu vou até escrever aqui, ó. Então, tem aqui a membrana plasmática da planta, certo? E aí, vamos imaginar que do meu lado direito, eu tenho a planta, né? O interior da planta, certo? E do meu lado esquerdo, eu tenho o solo. Ou a solução do solo, né? Vamos imaginar a solução, porque se não tiver o solo em solução, se não for a fase líquida do solo, não ocorre esse processo de difusão, tá? Então, vamos imaginar aqui agora que nesse meu exemplo sistemático, na minha solução, que está do meu lado esquerdo, tenho vários nutrientes. Vou pegar aqui o nitrato, NO3-. O nitrato, que é o nitrogênio na forma, o nitrogênio como nutriente na forma de nitrato, tá? NO3-, NO3-, NO3-. Pronto, tá cheio de nitrato aqui, cheio de nitrato no meu solo, cheio, beleza? O que seria difusão? Então, difusão, pessoal, nada mais é, daqui, ó, só voltando ao conceito, movimento de íons ao acaso em todas as direções, provocado por uma diferença no gradiente de concentração. Então, o que seria essa diferença nesse gradiente de concentração? Do meio mais concentrado, ele passa para um meio menos concentrado, que é o processo de difusão, tá? Então, esse íon, ele passa pela membrana e vai para o ambiente menos concentrado, tá? Ele passa a membrana e vai para o ambiente menos concentrado. É o que a gente chama de difusão, esse processo. Beleza? Então, a difusão é o terceiro processo como a planta, como existe essa passagem desse nutriente dentro da planta. É um processo que ele vai depender da concentração do íon no solo. Então, quanto maior for a concentração desse íon no solo, maior vai ser a facilidade desse íon passar para a planta, beleza? Porque tem que ter esse gradiente de concentração. Quanto maior for essa diferença, quanto mais íon tiver aqui e menos íon tiver para dentro da planta, mais fácil fica esse processo, tá? De difusão, beleza? Desses três métodos, né, para a gente fazer um resumo, então, do que a gente conversou aqui com vocês, tá? Para a gente fazer um resumo do que a gente conversou aqui, jogo rápido. Então, dentro do processo de absorção radicular, a gente tem três métodos: interceptação radicular, fluxo de massa e difusão. Independente de qual processo seja, ele é extremamente dependente da água no solo. Por quê? Porque a planta só absorve os íons na forma de íons minerais em solução, tá? Então, a absorção do nutriente é só feita via solução aquosa. Então, a água é um processo que vai influenciar nos três, independente de qual ele seja. A interceptação radicular, ele é um processo que está mais relacionado com o crescimento da raiz. E aí, lembrando que quando a gente fala de crescimento da raiz, existem alguns fatores limitantes, como, por exemplo, o alumínio,
Então, o alumínio vai regular, basicamente, essa interceptação radicular. Por quê? Porque se o alumínio ele é um elemento tóxico e ele está presente no solo e ele inibe crescimento radicular, consequentemente, inibindo o crescimento radicular, a planta ela vai explorar um volume de solo menor, e se ela explora um volume de solo menor, a chance dela encontrar um nutriente vai ser menor por consequência. Beleza? Já fluxo de massa está relacionado com processos de evapotranspiração, e isso está diretamente relacionado com a fisiologia da planta, tá? Então, quanto maior forem os processos metabólicos, quanto mais rápido a planta conseguir metabolizar fisiologicamente suas sínteses metabólicas, maior vai ser o fluxo de massa. Então, existe diferença entre plantas C3, C4, CAN. Existe também diferença aqui no clima. O clima vai regular isso também, porque para ocorrer evapotranspiração, o clima ajuda nessa fechamento e abertura de estômagos. Fotoperíodo, isso tudo influencia nesse fluxo de massa. São fatores externos e internos da planta influenciando nisso, que tem mais a ver com a fisiologia do vegetal, independente se é um agente externo influenciando, é a fisiologia do vegetal que vai definir a capacidade que essa planta tem de realizar fluxo de massa. E a difusão está mais relacionado com a concentração do nutriente ou do íon mineral. E o processo de adubação, que é o que a gente vai dar foco na nossa disciplina, influencia diretamente nesse gradiente de concentração. Porque uma vez que você entrou com um adubo, um fertilizante no solo, você está aumentando esse gradiente de concentração e, consequentemente, favorecendo difusão. Beleza? Bom, isso daqui era um resumo da aula. Vocês têm alguma pergunta para fazer sobre o que eu acabei de falar aqui com vocês? Pra mim tá tudo tranquilo. Sabrina, você está falando, eu não estou ouvindo, desculpa. Pra mim tá tranquilo. Certo. Já Tá tranquilo. Beleza. Para mim tá tranquilo, Rafael. Beleza. Na outra matéria eu estava estudando isso essa semana aí, então ficou mais claro. Entendi. Não, beleza. Dimas, Hugo, Jamir, tranquilo para vocês? Tá tranquilo. Beleza. Então agora, para a gente aprofundar então nesse tema, eu vou fazer o seguinte para vocês. Eu vou compartilhar uma tela. Eu quero que vocês façam uma pesquisa. Quero que a gente faça uma pesquisa agora aqui, certo? Na internet, aproveitando que a gente está com a internet aí ligada. Vamos fazer uma pesquisa, porque a gente vai aprofundar no assunto agora, certo? Que assunto que nós vamos falar? Eu quero que vocês vão no Google e coloquem esse termo, absorção radicular, tá? E pesquisem dentro dos materiais que vocês estão encontrando se existe alguma preferência de absorção do nutriente por algum desses três métodos. Então, por exemplo, o nitrogênio, ele é preferencialmente absorvido por qual método? Fluxo de massa, interceptação radicular ou difusão? O fósforo é preferencialmente por qual método? E assim por diante. Então, eu quero que vocês façam agora. Eu vou dar 5 minutos para vocês fazerem essa pesquisa e a gente volta a discutir isso agora ainda, na aula. Beleza? Vou dar aí para vocês 5 minutinhos para vocês fazerem isso, tá bom? Entenderam a pesquisa?
Vamos lá, vou dar 5 minutinhos aí. Eu já encontrei algumas coisas aqui, mas eu quero que vocês façam esse processo de pesquisa, porque eu quero mostrar para vocês depois isso que eu estou dizendo. Tá bom?
E aí, pessoal, o que vocês encontraram? Já deu uns minutinhos já deu para ler bastante coisa. Sabrina, Camir, Hugo, Dimas, Amanda, consigo ver todo mundo aqui. Não adianta se isentar. Vamos perder a vergonha de falar no microfone. E aí, conseguiram encontrar ou não? Pessoal, preciso de uma resposta de vocês para a gente continuar. Ô, professor, Sim, Sabrina. eu tô com uma pequena introdução aqui, porém, tomei em dúvida. Você descobriu? Então vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar a tela. Eu estou com outro logado em um outro computador também. E eu vou compartilhar a tela dele, tá? Para vocês, beleza? Então eu vou compartilhar a tela aqui. Deixa eu compartilhar. O filho dele, o patrão. O filho dele, trabalhando com ele. Arrumou aqui, mandou organizar. Poxa, o que foi? Será? Então pronto. Compartilhei. Tá vendo aqui? Eu compartilhei com vocês a minha tela do meu computador. Vocês podem ver aí que eu tô no teste, tá? Quem tá acompanhando aí pelo celular e tá vendo as carinhas, é no teste. Conseguiram ver aí? Todo mundo tá acompanhando? Sim. Então, beleza. Olha só, no teste, pessoal, essa é a página 16. Coloquem aí no Google, então, nutrição mineral de plantas, Fachin. Ó, nutrição mineral de plantas, Valdemar Fachin. Para vocês irem nesse curso de especialização aqui à distância, da UFLA. Conseguiram ver? Nutrição mineral de plantas, Valdemar Fachin. Todo mundo conseguiu encontrar esse link? Estão no delay agora aí, tá vendo? Eu encontrei. Encontrou, Sabrina? Sim. Beleza, então baixa esse PDF. Inclusive, vocês podem até salvar esse PDF para vocês, tá? Lembrando aqui que esse Valdemar Fachin foi um professor que me deu aula na minha época de graduação. Eu nem sei se ele está vivo ainda. Eu acredito que deve estar. Essa especialização é de que data? Ela é de 2005. Não, 2005 eu estava lá ainda. Ele é um professor que me deu aula dessa disciplina, inclusive. Uma parte da disciplina foi dada por ele. Um excelente professor, extremamente didático, muito bom. E ele preparou esse material que eu acho ele ótimo, tá? Então, todo mundo conseguiu encontrar esse arquivo, esse curso de pós-graduação em Lato Senso? Professor, só para tirar uma dúvida, é nutrição natural de plantas? Nutrição mineral de plantas. Tá aqui, ó, tô compartilhando com vocês na tela teste. Vai lá na tela teste para você ver. Já tô, senhor. Beleza? Encontra aí pra gente. Aí, desse arquivo que eu acabei de compartilhar com vocês, eu quero que vocês vão na página 16. Na página 16. Vou baixar lá para 16. Pronto. Vão na página 16, na tabela 2.3. Tá? Então, página 16, tabela 2.3. Beleza? Todo mundo encontrou aí?
Bom, então vamos lá então. Olhando para essa tabela, tá? Na página 16 do arquivo que eu pedi para vocês baixarem, na página 16 do arquivo lá, Nutrição Mineral de Plantas, do Valdemar Fachin, que é o meu antigo professor. Olha só na tabela 2.3 da página 16. O título da tabela, olha só, acompanhem comigo aqui na minha tela compartilhada, que eu estou compartilhando, né? No teste, tá? Na tela teste. Olha lá, olha o que está escrito. Contribuição relativa. Contribuição relativa da interceptação radicular, do fluxo de massa e da difusão no fornecimento de nutrientes para as raízes das plantas, do milho num solo barroso. Beleza. Então, aqui para a cultura do milho no solo barroso, ou num solo que tem alto teor de argila, tá bom? Vamos lá, então. Olha só. Na minha primeira coluna, tá todo mundo acompanhando aqui comigo? Na minha primeira coluna, em que está escrito íons, tá vendo aqui, ó, que eu estou passando o mouse? Íon, tá? Na coluna íons, tá lá, nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre, sódio, que não é um nutriente, mas está aqui também, o boro, o cobre, o ferro, o manganês, o molibdênio e o zinco. Praticamente quase todos os nutrientes, tá, essenciais para as plantas aí, absorvidos via solução aquosa no solo. Aí, a segunda coluna, que está escrito absorção em quilos por hectare, tá o total aqui, ó, o total absorvido, tá? Só que desse total absorvido, ele é desmembrado nas três seguintes, na interceptação radicular, no fluxo de massa e na difusão, beleza? Na difusão, certo? Então, qual que é para o total, né, do total absorvido do nutriente, quantos desse total é por interceptação, é por fluxo de massa e é por difusão? Então, vamos lá. Nitrogênio. Vamos pegar o nitrogênio agora, que eu vou até sublinhar ele. O nitrogênio foi absorvido 170 quilos por hectare no total. Desses 170 quilos por hectare, qual foi a maior parte? Qual dos três métodos que mais contribuiu para esse total? Interceptação, fluxo de massa ou difusão? Pessoal, é uma pergunta. Fluxo de massa. Fluxo de massa. Fluxo de massa. Então, o nitrogênio, ele é mais favorecido e absorvido a partir do fluxo de massa. Vamos lá para o fósforo agora, então. Para o fósforo. Qual é o método que mais contribui? Uma pergunta. Difusão. Difusão. Boa. O potássio. Absorção. Não, a absorção é o total, tá? A absorção é a absorção total dos nutrientes, independente de qual método. Essa absorção é dividida em três: em interceptação, em fluxo de massa e em difusão. Qual desses três métodos mais contribui para a absorção? Difusão. Esse aí é difusão. Difusão, ótimo. Muito bom. Cálcio. Cálcio é Fluxo de massa. De massa. Magnésio. Fluxo de massa. Enxofre. Fluxo de massa. Aí sódio eu vou pular, tá? Porque o sódio não interessa para nós. Boro. Massa. fluxo de massa. Fluxo de massa. Boa. O cobre. Fluxo de massa. Ferro. Fluxo de massa. Boa. Manganês. Vamos ver. Difusão. E aí, manganês? Interceptação. 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 Mas a diferença entre 0,1 para 0,05 ou 0,08 é muito pequena. Então, a gente pode dizer que o manganês ele é absorvido basicamente por igual entre os três métodos, tá?
Beleza. Molibdênio. Fluxo. Fluxo de massa. Fluxo de massa. Zinco. Fluxo de massa. Fluxo de massa. Então, pessoal, vocês podem perceber que o fluxo de massa, ele, assim, por quantitativo, ele é o que mais contribui para a absorção da maioria dos nutrientes. Entretanto, tem alguns nutrientes que não são favorecidos pelo fluxo de massa. A exemplo aqui, ó, do fósforo. Olha lá, o fósforo, ele é por difusão, ou seja, no fósforo, a absorção do fósforo é por diferença no gradiente de concentração. Pessoal, vou pedir para desabilitar o microfone aí, tá? Ele tá ligado, só para estar dando retorno. Então, o fósforo, ele é um nutriente que ele é favorecido à absorção por difusão. O que isso significa? Significa que a absorção do fósforo ela é favorecida por o aumento na diferença do gradiente de concentração. Olha lá, ó, só para a gente retornar aqui aquela imagenzinha anterior. Então, pela essa diferença no gradiente de concentração. Então, quanto maior for a diferença no gradiente de concentração, maior vai ser a facilidade da entrada do fósforo, da absorção do fósforo. Ou seja, por isso que nós jogamos, em tese, uma quantidade maior de fósforo no solo, justamente para a gente tentar aumentar esse gradiente de concentração e favorecer a absorção dele. Porque a gente sabe que o fósforo tem alguns probleminhas de fixação no solo, ou fixação ou precipitação, tornando ele instantâneo. É difícil ele estar em solução. Então, quanto mais a gente joga desse nutriente, maior é a probabilidade dele estar em solução na forma de íon e aumentar no gradiente de concentração e, consequentemente, ser absorvido por difusão. Da mesma forma, o potássio, olha lá, ó, potássio também ele é favorecido pela difusão. Isso é uma coisa, pela difusão. Isso é extremamente importante porque o potássio ele é o segundo elemento mais absorvido em quantidade pelas plantas. Então, entendendo que ele é um elemento que ele é absorvido em grande quantidade, nós vamos entender que no processo de adubação a gente tem que disponibilizar esse íon em solução com o objetivo de aumentar esse gradiente de concentração e facilitar esse processo de difusão. Beleza? Pessoal, alguma dúvida em relação ao que a gente trabalhou hoje? Professor, só uma pergunta. Essa última Sim. parte que o senhor citou, variado da questão do terreno, não? Tem a variação do terreno. Pode ter a variação do terreno. Variação do terreno? Como assim? Explica melhor para mim, Hugo, só para mim entender o que você está querendo dizer. Por exemplo, da região que está sendo trabalhada. A variação do terreno ali que está sendo utilizado. O senhor falou no início da aula que pode sofrer variações. Sim. Você está perguntando se o tipo de solo influencia? Sim, se pode influenciar. Um pode ser maior pelo fluxo de massa. Vamos supor, às vezes ele pode ser menor por causa do terreno, sabe? Ser recomendado uma outra forma, tipo uma difusão. Os processos de absorção dos íons, eles acontecem simultaneamente, tá? Não vai ter um acontecendo isolado do outro. Todos acontecem simultaneamente. Alguns processos, algumas características físico-químicas do solo ou o tipo de solo vão favorecer. Então, por exemplo, na interceptação radicular, um solo que ele tem alto teor de alumínio não vai favorecer a interceptação radicular. Por quê? Porque o alto teor de alumínio daquele solo inibe crescimento radicular. E se a interceptação radicular é o encontro da raiz com o nutriente a partir do seu crescimento, e o seu crescimento, por consequência, está sendo inibido pelo teor de alumínio, ela não vai conseguir absorver o nutriente. Dentro do fluxo de massa, por exemplo,
Se eu não tiver água no solo, se eu tiver um solo muito seco, certo? O fluxo de massa não vai acontecer, porque a planta não vai conseguir absorver a água via solo. E aí não acontece a absorção do nutriente. No processo de fusão, um solo que ele é distrófico ou pobre em bases, ou não pobre em nutrientes, esse processo de fusão não vai ser facilitado. Então, com certeza, o tipo de solo e as características locais vão influenciar em cada um desses métodos, certo? Beleza, pessoal? Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, Hugo. Tranquilo, sim, senhor. Respondeu. Beleza. Pessoal, vocês têm mais alguma pergunta para fazer para mim? Para mim tá tranquilo. Pessoal, se não tem nenhuma pergunta, eu vou encerrar a transmissão online e aí eu vou deixar para vocês explorarem esse arquivo que eu acabei de compartilhar com vocês do Faquin, desse professor, para vocês darem uma lida nesse material, que esse material é muito bom, ele é bem didático, ele tem vários experimentos mostrando essas questões que a gente está abordando com vocês. E caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem entrar em contato depois, pode trazer esse questionamento na próxima aula, ou então, quando a gente voltar na forma presencial, a gente retoma essa discussão novamente, não tem importância, tá bom? Mas se vocês não tiverem nenhuma pergunta direcionada agora, nesse momento, eu vou, então, já encerrando a transmissão, porque o conteúdo teórico da aula de hoje era esse. Professor? Sim. O Ney está perguntando se vai disponibilizar esse material no portal. Sim, nós estamos fazendo a gravação do vídeo. Esse vídeo que está sendo gravado, vai disponibilizar ele no portal, beleza? Eu só não sei como fazer isso ainda. Eu vou descobrir e aí eu vou botar. Ele não consegue acessar, estou transmitindo para ele aqui pelo WhatsApp. Além dele, professor, tem muita gente no grupo também, na nossa sala, que não conseguiu entrar. Entendi. Não, eu vou disponibilizar. E não tem importância. Caso seja necessário, eu não consegui ver as aulas, eu não consegui ver o vídeo. A gente marca um sábado para a gente fazer uma revisão de todo o conteúdo abordado durante essas aulas online, beleza? Pode ficar tranquilo que esse é o meu compromisso que eu estou assumindo com vocês, independente de carga horária, independente de... Eu prometi que eu vou passar esse conteúdo para vocês, que eu não quero deixar vocês defasados nisso, porque essa disciplina ela é muito importante para a vida profissional de vocês, beleza? Tá bom. Obrigada. Então é isso, pessoal. Não tenho nenhuma dúvida, questionamento, mas... Cara, é jogador, viu? Vou desejar para vocês, então, aí bom final de semana, beleza? Bom descanso para vocês. Fiquem em casa e vamos para a gente poder passar essa quarentena o mais rápido possível, beleza? Tem previsão de volta, Rafael? Então, pelo decreto da universidade, como a gente estava falando no início, a ideia é que as aulas presenciais retornem no dia 13. 13 de abril. Daqui uma semana. Semana que vem a gente vai ter aula online ainda, tá? Tá bom, então. Semana que vem nós vamos ter uma previsão, porque depende muito, porque assim, a determinação é que a gente volte na dia 13. Mas isso vai depender do número de casos, do número de mortos, de como que a doença está avançando. Essas coisas todas vão depender. Então não tem como dar uma posição, vai, não vai, certeza, não é certeza, entendeu? A gente tem que trabalhar por dia. Então tá bom, obrigado. Beleza? Então tá, pessoal. Boa noite para vocês, tá? Eu vou parando aqui a transmissão, encerrando e desligando, tá bom? Falou, até mais. Falou. Aí, doutor, aí, ó. Carlão, entendeu aí? E aí?